Olá, seres brincantes! Como vocês estão por aí? Hoje estamos aqui com mais um episódio do Repensar as Infâncias, esse espaço que a Brincaê abriu para que a gente possa pensar juntos de convidados e vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, sobre as dores, as delícias que é estar junto das crianças, cuidar das infâncias, ser guardiões das infâncias. Eu sou a Daniele Gross e o episódio de hoje eu trago aqui uma convidada que vai nos ajudar a pensar sobre um tema que eu acho que vai captar muitos de vocês aí. Não é um tema qualquer, que vocês não saibam do que se trata. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar da educação positiva. E aí, ouviram? E é isso mesmo. Só que, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não vim conversar com uma pessoa, assim, que não sabe nada de educação positiva, que acabou de começar com esse assunto. Não. Eu tô aqui conversando com uma das maiores referências no assunto do Brasil. Sabem quem tá aqui? É a Maia. Já conhecem, eu não tenho dúvida de que vocês já conhecem a Maia aí das redes sociais. E é uma grande alegria pra gente da Brincaê receber essa pessoa que tem um conhecimento, uma sabedoria, uma generosidade para transmitir pra gente, que a acompanha há muitos anos, para as pessoas que estudam com ela também sobre essa temática. Então, olha a honra que é pra gente receber aqui Maia Engelmann. Depois você me corrige como que é esse sobrenome, eu deveria ter perguntado Tá tudo antes. bem. Que ela é neuropedagoga, educadora parental, pós-graduada em neurociências e educação positiva e é autora best-seller de 3 livros. Eu já ganhei os meus, já tinha lá em casa. Ganhei os livros aqui hoje e depois, se eu fosse vocês, não perderia de procurar também esses livros que ela vai contar para vocês sobre eles também. E a Maia também é sócia e professora da Escola de Educação Positiva, a maior escola profissionalizante da educação parental do Brasil. A Maia nasceu na Suíça, viveu lá até os 19 anos e hoje mora no Brasil com os seus 2 filhos. E para nós, uma grande alegria que ela mora aqui em Curitiba, né, gente? Porque daí ela tá aqui de carne e osso. Conversar com a gente, Maia. Que honra! Agradeço Obrigada, Dani. Tô demais! feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pelo seu propósito também de repensar infâncias, de quebrar esse paradigma da educação tradicional. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo espaço que você está abrindo para o que eu tenho para compartilhar. Que bom, que bom. Maia, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu faço para todos os convidados que chegam aqui, para começar a se aproximar do público de um jeito mais informal, porque eu já te apresentei formalmente aqui, né, para o pessoal, e tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. E eu quero te perguntar assim, Maia, conta pra gente quem é você na relação Eu sou com as péssima com essas infâncias? coisas. Gente, eu sou ruim com essas perguntas, você acredita? É Eu fico, mesmo? mas eu vou pensar aqui. Quem Vamos nos sou eu? conectando. Quem é você na relação com as infâncias? Olha, por acaso hoje nos meus stories eu estava fazendo uma brincadeira com o look que eu ia usar aqui, e aí eu falei assim: "Gente, eu tô de aeromoça, de detetive, o que que vocês acham?", que eu pus um lencinho no pescoço, aí todo mundo começou a brincar comigo e falou assim: "Ah, detetive que busca resolver os crimes e acabar com as violências contra as infâncias", e falei assim: "Pronto, então pode ser isso", assim, eu acho que uma pessoa que com certeza milita pela infância, pela adolescência, defensora desses que muitas vezes não têm voz ainda. Eh, então essa é a missão que eu escolhi ter depois que eu me tornei mãe e eu percebi as minhas próprias violências em relação aos meus filhos, não querendo reproduzi-las e não sabendo como fazer diferente. E aí depois de estudar para mim mesma, eu quis espalhar esse conhecimento para outras pessoas. Então a gente tá nesse trabalho de tentar oferecer para as crianças uma infância digna, para os adolescentes uma adolescência respeitosa, que é o que eles merecem receber, não porque talvez eles se comportem melhor por serem tratados bem, né, Uhum. mas porque eles são dignos, enfim, de serem tratados com decência, com respeito, com amorosidade. Então Ah. acho que é isso, acho que os meus seguidores diriam isso. Quem te conhece sabe que se tivesse defina a Maia, né, com algumas palavras, né, então, não tenho dúvida, né, que você é uma defensora da infância e uma pessoa que tem, trazido também, muita referência, assim, muitas,
muitos modos de olhar para as crianças, de uma forma humanizada e próxima daquilo que é possível de as mães, os educadores se identificarem a você. Eu acho que essa é uma das maiores qualidades que quando eu te conheci nas redes sociais, me chamou a atenção, assim, sabe? Obrigada. Essa generosidade de compartilhar sobre o que você vive com as suas crianças, por exemplo, né? Uhum. E de nos dizer que foi a partir de um caminho que talvez no começo fosse escuro para você, Uhum, né? uhum, Que é esse lugar que muitos de nós vivemos, né? Nessa repetição de violência mesmo com as uhum. crianças, e não tô falando de violências mais extremas, né? Mas de pequenas violências no contexto das crianças, e poder transformar isso e desdobrar isso Sim. para você própria e para o mundo todo, né, Maia? Então é de uma generosidade assim sem igual. Ah, Obrigada. imagina, obrigada. E as violências eram grandes também no meu caso, não Então só as sutis. vamos querer saber, Maia. Então conta pra gente como que a educação positiva apareceu na sua vida, né? Foi uma busca pessoal, que você já nos contou que sim, foi uma virada de chave. Como foi essa chegada, sei lá, esse acordar, né, Sim. pro entendimento da educação positiva? Eu sempre quis ter meus filhos, eu sempre sonhei em ser mãe, nunca foi uma dúvida para mim. Eh, Só que, a princípio, eu acho que meu desejo vinha de um lugar ainda egoísta, que era assim: eu quero ter filhos para eu finalmente ter a minha familhinha feliz, que vai me fazer feliz, na qual eu finalmente vou ser amada. E quando a gente tem esse desejo, o problema é que o nosso filho já nasce devedor, né? De nos Sim, fazer felizes, de sim. nos tornar realizados, e a criança não tem como carregar esse peso, é insustentável, né? E conforme eu fui entrando na maternidade, tendo meu primeiro filho, depois a minha segunda filha, eu fui me frustrando por não encontrar esse espaço que eu tanto queria, de finalmente ser amada, de finalmente ter alguém ali me amando incondicionalmente, né? Eu estava projetando nas pessoas erradas. E nessa minha frustração e nesse meu não saber o que fazer a respeito, e não tendo autoconhecimento algum, nunca tendo, lidado com as minhas questões emocionais, eu estava descontando essa frustração nas minhas crianças, né, com palavras, com atitudes. Eu era a mãe que explodia com muita facilidade. Eu falo que eu não tinha nem estopim, ele era negativo, assim, não era Uhum, uhum, inexistente. uhum. E era um ciclo muito pesado e cansativo e interminável, sabe, Dani? De todo dia gritar, explodir, me arrepender, chorar, prometer que nunca mais eu vou fazer, dava meia hora, era de novo aquela coisa. E claro que eu também vou levar em consideração o contexto no qual eu estava enquanto mulher, sobrecarregada com esse papel da maternidade, não tendo suporte, enfim, não tendo uma rede de apoio, né? Uhum. Então, eu sei que tem esses fatores, a amamentação na madrugada, então tudo isso, claro que nos deixa um pouco mais desregulada, mas enfim, no meu caso não era só isso, eram muitas outras questões também do âmbito emocional. E nesse meu desespero de não aguentar mais ser essa mãe e também não saber como fazer diferente, e infeliz mesmo nesse papel, pensando assim, gente, vai ser essa esse apocalipse o resto da vida mesmo, assim, Uhum. esse sofrimento para eles e para mim. E aí um dia apareceu um conteúdo para mim no Instagram. Santo algoritmo, Dani, apareceu um Aham. conteúdo para mim no Instagram que dizia algo sobre algo respeitoso, uma coisa diferente do que eu já tinha ouvido falar até então. Até então, veja, eu sou pedagoga, eu venho da área da educação, Uhum. mas até então, nem na minha formação, nem nenhum curso que eu tivesse feito, eu tinha tido uma visão respeitosa a respeito da infância. Era muito do quem manda, quem obedece, chantagens emocionais. Castigos, Quem tem, né, tem que mostrar quem manda camuflados, né, aqui. que daí Sim, são outros fofos. nomes, né, Sim. para os Pra gente se mesmos. enganar e se iludir, né? Aham, aham. E aí, quando aparece esse conteúdo, eu agarro com todas as minhas forças, porque eu fico na esperança de que pode ser, assim, o caminho de uma possível transformação. E aí eu mergulho, aprofundo, isso tem 7 anos. Na época não tinha muitos conteúdos na internet ainda, em português, no Brasil, a respeito desse universo. Tinha aqui e ali, mas ainda era muito menos do que hoje. Felizmente, hoje tem muito mais pessoas falando sobre. Então, na época, por eu falar inglês e compreender muito bem, eu fui buscar essas referências, em inglês, que já tinha muito mais na época. Isso me ajudou bastante, por isso que, inclusive, eu amo o formato de podcast, porque foi essa minha fonte de conhecimento inicial. O Ah, que que eu legal. encontrasse de conteúdo gratuito e aprofundado, estava lá eu o dia inteiro escutando, Uhum, uhum. fazendo uma lavagem
cerebral positiva Sim. na minha cabeça. Então eu amo esse formato, acho muito generoso com os ouvintes, sabe? Um lugar de aprofundamento. Então eu fui estudar para melhorar a minha relação com os meus filhos, comecei a perceber mudanças acontecendo nessa relação com eles, mudanças em mim, percebendo as minhas limitações, percebendo que no fundo não eram eles que eram difíceis, porque eu tinha muito essa visão de que eles que dificultavam as coisas, imagina. Assim, Uhum. claro que eu tenho compaixão com essa mãe que eu fui na época, mas olhando hoje, né, eu fico, caramba, eu estava esperando enquanto cérebro maduro da relação, que aqueles que não tinham cérebro maduro ainda facilitassem as coisas para mim, né? Hoje eu vejo a desigualdade da minha expectativa naquela época. E aí, depois de um ano que eu fiquei estudando só para mim, Dani, para melhorar a minha relação com eles, para ser uma mãe melhor para os meus filhos, eu fiquei inquieta em guardar esse conhecimento só para mim. Falei assim, meu Deus, isso O mundo inteiro precisa. precisa saber disso. Isso é bom demais para eu guardar só para mim. Todo mundo precisa ficar sabendo disso. E, enfim, descobri depois, né, esse ano que eu sou uma mulher com altas habilidades, que é muito típico de quem tem altas habilidades, não conseguir guardar as coisas boas só para si. Quer que todo mundo Sim. fique sabendo. Então, eu comecei então em 2019 com o meu perfil no Instagram, na época chamava Mãe Labarismo. Uhum. E desse lugar muito assim, generoso, espontâneo, de compartilhar esse conhecimento que tanto me fez bem. E aqui estamos nós, 6 anos depois. Um nome diferente do perfil agora, que eu entendi que não fazia mais sentido aquele nome, mas a missão sendo a mesma. Claro que é desde lá muitos novos aprendizados, muitas coisas Uhum. que eu repenso, inclusive, de quando eu comecei, mas muito gratificante. Acho que é um privilégio trabalhar com o que eu trabalho. Que bom. E que bonito você enxergar, né, esse refazer no caminho, né? Como você diz, muita coisa de como eu pensava, talvez lá 6 anos atrás, agora eu já Ah, com tenho a oportunidade de certeza. me rever, né? Aham. E educação é isso, né, Maia? A educação é essa transformação que vai passando por dentro da gente, né? E Uhum. não é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Porque parece assim, li alguns, né, alguns textos, alguns livros, ouvi os podcasts, agora, né, vou mergulhar, né? Vou fazer isso que eu aprendi, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada muito dentro Ah, com primeiro, certeza. né? Então, como que isso vai batendo, assim, né, na gente, enquanto mulher, enquanto mãe, né, em todas as pessoas que educam, de que esse lugar, né, de viver uma transformação segundo os nossos princípios, porque eu acho que muitos de nós devem viver conflitos internos gigantescos por termos Uhum. sido educados numa educação estritamente tradicional e Uhum. almejando fazer uma coisa diferente com os filhos, mas às vezes a gente nem sabe o que é. Nossa, E como que total. é? Como é que você vê isso? Que conflitos internos são esses que surgem quando alguém decide trilhar esse novo caminho, né? Porque, não, mas minha mãe, né, fazia de tal jeito e eu. Aquela frase típica, né? A minha mãe fazia assim, eu tô vivo, né? Acontecia coisa daquele jeito e Sim, aqui, ó, tô vivendo. Hoje sou uma pessoa super bem-sucedida, né? sim. Nada daquelas violências me impactaram, né? Tão grandemente. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem. E aí a gente toma uma decisão. Não, desse jeito que tá, não dá. Eu fui educada dessa maneira, mas eu não sei educar de um jeito diferente. Sim, E aí esses conflitos internos devem aparecer, né? Quais sim. será esses No conflitos no meu internos? caso, eu nunca tive dúvida de que eu queria fazer diferente, assim, e eu não digo isso de um lugar de apontar dedo, porque eu sei que o problema da educação tradicional é um problema transgeracional, né, Uhum. então vem passando de geração em geração. Mas essa dúvida eu nunca tive, assim: "Ah, eu sobrevivi", não, a que custo, né, não quero reproduzir. Acho que talvez uma das coisas difíceis para quem não tem a certeza de querer fazer diferente, no sentido de que ainda tá patinando, talvez, seja aquela sensação de lealdade aos próprios pais, assim, Uhum. de qual é o constrangimento que eu gero aos meus pais por querer fazer diferente, deles me verem tratar os meus filhos de maneira diferente do que como eu fui tratada, e como é que eu sustento esse limite para com eles, para que eles não me atropelem quando eu estou ensinando dessa forma, como é que eu sustento essa nova escolha, não quero parecer ingrato, não quero parecer ingrata, e é super conflitante sentir isso, como eu disse, não, essa especificamente não foi uma coisa que eu senti, Uhum. mas eu sei que ela é muito comum, acho que ainda mais aqui na cultura brasileira, onde a questão da família ela é muito relevante, né? Então, como é que fica, né, essa relação do filho que, embora já adulto, ainda é filho desses pais? Uhum. Então, talvez esse seja um conflito interno grande que muitos precisam trabalhar, cuidar, né? Porque
enquanto somos filhos, somos adultos e responsáveis por crianças, ou uma criança ou mais crianças, né, quando nos tornamos pais. Então eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer uma escolha nesse momento, assim, tá, eu vou ficar preocupado apenas com como os meus pais vão olhar para mim, ou agora eu vou realmente olhar para quem está precisando de mim e de mudanças em mim. E não que esse processo seja rápido e não que esse processo se resolva apenas com uma virada de chave. Eu acho que desenvolvimento humano leva tempo, mas a gente precisa começar a pensar assim, tá, onde é que eu coloco minha lealdade? Para com os meus pais ou para com os meus filhos? Porque se a minha maneira de educar é muito diferente da maneira que os meus pais me educaram e deles não concordarem com a forma que eu educo, eu não tenho como sustentar essa lealdade para com eles e para com os meus filhos. Eu vou ter que escolher um lado, digamos assim, Sim, né? E aí a gente tem que entender que essa criança está esperando por mim. Essa criança precisa da minha lealdade, precisa do meu comprometimento. E isso às vezes é doloroso, isso às vezes é difícil, de decepcionar os próprios pais, de sentir que os pais não gostam tanto dessa nossa faceta, né? Então, de haver um conflito, porque, enfim, vem da nossa história, vem da nossa infância. Então, eu imagino que esse pode ser um conflito doloroso para algumas pessoas, de lidar com, de enfrentar, de não saber muito bem como sustentar o limite sem soar arrogante, mas ao mesmo tempo sem arredar. Enfim, né, eu acho que esse pode ser um conflito inicial, quando a gente pensa nessa questão transgeracional bem relevante. sim. E eu acho que tem essa relação, né, com as pessoas mais experientes que a gente vive, nossos pais, nossos cuidadores, né, que de certa maneira a gente quer conquistar, quer manter a aceitação ao longo da vida, Sim. né? Então a gente quer se manter desde pequeno, né? Que a gente deseja ser aceito pelos pais, a gente quer manter essa aceitação, né? Nesse lugar de filhos. Então acho que tem isso que foi muito bem lembrado por você. Eu fico pensando também, Maia, em relação à aceitação social, né? Porque às vezes a gente, sei lá, tá vivendo uma situação, né, fora de casa, num restaurante, num teatro, enfim, qualquer lugar. E muitas vezes as pessoas que desejam, né, fazer essa educação mais respeitosa, mais consciente, às vezes se sentem assim, parece que os holofotes estão Uhum, sobre a pessoa, porque não sentem essa segurança, porque socialmente uhum, isso não é muito uhum. aceito. Puxa, será que vão achar que eu tô sendo, né? Ah, a criança tá chorando, então eu vou deixar a criança chorar, né? A pessoa não sabe como que eu tô lidando ali com a criança, Aham, né? Mas na visão de quem tá longe, pode, nossa, essa mãe não vai conter essa criança. sim. Essa mãe, né, não vai controlar essa criança. Uhum, Então, acho que também tem esse envoltório social, sim. né, que ainda tem essas raízes, né, dessa educação tradicional e que Uhum, muitas vezes nos coloca, assim, em situação de, será mesmo que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não sim. tô sendo, né, indo por caminhos, sei lá, que o meu filho vai se tornar uma criança sem limites totalmente, Uhum, né? Então, acho que a gente vive, né, nessa corda bamba, assim, sim. né? Até tomar uma decisão firme, porque eu acho que depois da decisão firme tomada, você já nem olha, nem, não sei se vem essa sensação assim de, ai, não tô nem ligando porque os outros estão olhando. Eu É, quero mesmo manter essa lealdade com meu filho. sim. Eu acho que, assim, para mim, isso foi uma coisa bem gradativa, conforme eu ia me aprofundando mais, conforme eu ia estudando mais a ciência por trás, ia ficando cada vez mais escancarado, Dani, a ponto de ficar ridículo qualquer outro caminho que não esse. Assim, ficou tão escancarado mesmo que o caminho respeitoso é o caminho compatível com o desenvolvimento infantil, com as neurociências, que eu me tornei cada vez mais segura com essa decisão. Mas no começo eu também ficava insegura, porque é isso, a gente tem um referencial apenas, e desse referencial existem apenas 2 caminhos, ou é o adulto que manda ou é a criança que manda. Uhum. Porque existe a educação tradicional nos ensina a pensar muito preto no branco, 880, nessa dicotomia muito de polos opostos. Então, a única alternativa que eu conhecia na época, quando eu comecei essa transição para educação respeitosa, era: bom, se não sou eu que estou mandando, meu filho que vai mandar em mim. E dá um medo disso acontecer, e qual que é o caminho, então, afinal das contas. E aí, conforme eu fui estudando, eu entendi que nem era sobre alguém estar no poder, na verdade, é uma relação muito horizontal, embora, claro, que eu, que sou guardiã dos meus filhos, tenho mais responsabilidades, até que eles cresçam e possam assumir essas responsabilidades, né?
Mas não é um lugar de quem tem que ter a palavra final, não é uma disputa de poder, não deveria ser uma disputa Sim. de poder. E chegar nesse lugar me requer muito estudo, muito autoconhecimento, e também uma coisa que ajuda, isso é fato, é você estar com pessoas ou ter amizades que pensem e se esforcem nesse mesmo caminho. E aí eu acho que o bicho pega, porque não é todo mundo que consegue encontrar pessoas assim no Uhum. círculo próximo. Am, e isso é muito frustrante. Eu tenho algumas alunas que, enfim, moram em algumas cidades mais afastadas e elas se sentem muito solitárias porque elas não têm ninguém no dia a dia, presencialmente, em quem encostar, em quem olhar e falar assim: nossa, amiga, eu tô passando por esse perrengue aqui e eu não quero cair na ideia tradicional e ao mesmo tempo eu tô tão sobrecarregada. E aí essa amiga vai validar de um lugar respeitoso, lembrando Sim. assim, tá? Qual que é o propósito final nisso tudo? Então, ter amizades que te sustentem nesse caminho é muito importante, porque você sente esse pertencimento naquele lugar. O problema é quando você não sente pertencimento em lugar Sim. algum. Aí fica difícil você sustentar a educação respeitosa e positiva, porque daí você está nadando contra a corrente o tempo todo e sozinha. Uhum. Isso que é difícil, que aí você se sente uma louca, um doido, nadando, 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 e todo mundo indo do lado contrário. E aí tem uma outra questão que a gente entra na biologia, na neurociência, nas neurociências, que são, nós enquanto espécie, nós não funcionamos na individualidade, na solidão, nós precisamos de um pertencimento. E quando eu estou nesse caminho da educação positiva e não vejo ninguém perto de mim vivendo isso biologicamente vai sendo colocado em xeque. Uhum. E aí, a sugestão que eu dou para quem está nesse cenário, para não ficar só no desespero, né? Beleza, e agora? O que que eu faço com isso? Hã, a princípio é tentar encontrar essa rede de pertencimento de forma virtual, a Sim. princípio, né? Se é por enquanto você ainda não consegue ter essas amizades ou familiares ou enfim, pessoas perto de você, fisicamente, com quem você possa se encontrar de vez em quando ou, enfim, ter um contato ali mais próximo, de você buscar essas pessoas no Sim. âmbito virtual, a ponto de várias vezes eu já mandei para as minhas seguidoras, elas: "Ah, eu não tenho ninguém aqui perto", fala assim: "Amor, faz o seguinte, vai num post meu, fala assim: 'Sou de tal cidade'". Alguém mora aqui perto para a gente poder fazer amizade? Assim, vai buscando esses contatos nesses lugares que Uhum. você segue, que você tá ali na internet, ou então coloca num post assim, num comentário: "Eu sou mãe de 2, mãe de um, tô nessa fase, eu quero fazer amizades de quem também acredita em educação positiva, me dá um oi no direct". É isso. Isso. Uhum. Só para você não se sentir tão sozinha e tão sozinho, porque eu acho que, quando você se sente muito sozinho, aí fica bem Muito difícil difícil. sustentar esse lugar respeitoso, porque é isso, a tua biologia tá quase que lutando contra você mesma, porque você acaba sentindo que você tem que abrir mão de alguns princípios para ter algum pertencimento. É muito cruel, Sim, né? sim. Mas, É, enfim, eu acho que esses são os caminhos possíveis. que bom. Que bom que é possível, gente, É. né? Então acho que é essa mensagem também de esperança, né? Não quero também ser, assim, aquela coisa utópica, né? Mas às vezes, né, a gente se vê nesse lugar, assim, sozinho, isolado. Puxa, mas parece que ninguém tá junto comigo. Então vamos tentar buscar, né, essa rede mesmo, né? Para que a gente possa se sustentar no coletivo, né? Porque Uhum. é natural, como você disse, é natural da nossa espécie, né? Necessitar desse sustento no coletivo, Hum. né? E em vários aspectos da nossa vida a gente busca isso, né? Ah, estou iniciando uma atividade física, né? Ah, é muito legal quando você tem pessoas lá que motivam, mobilizam isso, porque eu quero me sentir pertencente. Então eu acabo prosseguindo, né? Uhum. Essa dificuldade inicial de não querer, talvez, estar lá na academia e tal, porque eu encontrei pessoas que Uhum. estão nadando na mesma corrente que eu, né? E isso eu acho que é para todos os assuntos e não pode ser diferente na educação dos nossos filhos. Uhum. Porque acho que a gente às vezes olha para todas as áreas da vida, né? Uhum. Ah, atividade física, ah, alimentação, né? Se eu quero seguir uma alimentação, ah, todo mundo da família, da casa, os amigos têm que seguir a mesma linha de alimentação para ajudar, né? As coisas se tornarem mais arraigadas, assim. E a educação dos nossos filhos é desse mesmo princípio. A gente tem que se sentir pertencente a esse grupo de pessoas que, de certa maneira, estão tentando junto com a gente e Uhum. podem ser, né, esse colo, esse abraço, essa palavra, né? Então, seguimos
vamos seguir juntos. Mas estão chegando algumas perguntas e tem uma dúvida aqui que apareceram em várias que talvez seja uma dúvida comum e você já tenha respondido sobre isso. Existe diferença entre educação positiva e disciplina positiva ou a gente está falando da mesma coisa com nomes diferentes? São vertentes diferentes dentro de um mesmo guarda-chuva. Então, vamos dividir assim as áreas de conhecimento em educação tradicional e uma educação mais respeitosa. Então, é como se fosse um grande guarda-chuva, e aí debaixo desse guarda-chuva existem várias vertentes que provavelmente terão em comum o respeito pela infância, mas que terão embasamentos teóricos vindos de lugares diferentes. Eu não vou entrar em detalhe em relação à disciplina positiva, porque eu acho que os especialistas da área que podem falar sobre, mas em termos da educação positiva, nós nos baseamos em 5 pilares específicos. Então, sempre que alguém falar de educação positiva, essa pessoa tem que estar sempre referenciando esses 5 pilares para a gente ter certeza que realmente ela sabe do que ela está falando, né? Então, o primeiro é a teoria do apego seguro, que é uma teoria postulada pelo Dr. John Bowlby, nos anos 50 do século passado, e aí ele vai estruturando quais são as necessidades que uma criança tem para que ela se desenvolva com saúde, né? Como é que a nossa espécie evoluiu e como que a nossa espécie foi entendendo qual que é o ninho evoluído correto para os nossos filhotes, né? Uhum. Então, a teoria do apego seguro é muito baseada nisso, e aí a gente vai olhar para o que a gente pode promover para essa criança emocionalmente, para que ela possa ter a nutrição emocional necessária para se desenvolver com saúde. O segundo pilar é o desenho original do ser humano, que aí a gente está se baseando na antropologia e também na evolução da nossa espécie, entendendo assim qual que é o desenho original, qual que é a planta base da nossa espécie, né? Como é que nós viemos ao mundo, como é que a gente nasce, que difere bastante da visão tradicional, que é uma visão que o adulto, o ser humano é calculista, é frio, que ele vem para ser domesticado e cuidado que a qualquer momento alguém vai puxar o tapete debaixo dos seus pés, uma coisa assim bem... enfim, aquela sensação que todas as pessoas são perigosas, né? E na educação positiva nós não acreditamos, e aí mais uma vez, a gente se basa na antropologia de que nós nascemos generosos, amorosos, interdependentes, criativos, e aí claro, a gente perde isso a depender da educação que nós recebemos, mas originalmente A somos assim. natureza humana. Exatamente, na nossa Perfeito. natureza somos assim. O terceiro pilar é a inteligência emocional, que eu acho que é autoexplicativo hoje em dia, então a gente vai olhar para nossa história, os nossos traumas, aí entra a psicotraumatologia, que é o estudo do trauma, quais as consequências disso, quais os mecanismos de sobrevivência que são desenvolvidos a partir de experiências traumáticas. Aí nós temos a ciência do desenvolvimento humano, que é muito da biologia, da fisiologia, das neurociências também, de entender o que a gente pode esperar do desenvolvimento de uma criança, os ritmos biológicos, né? Então, o sono da criança, a alimentação da criança, a excreção da criança, como formas também da gente avaliar se essa criança está regulada ou não, a depender desses ritmos biológicos. E por último, mas não menos importante, nós temos o pilar dos estudos sociais, onde a gente vai olhar para todo esse conhecimento e adicionar um recorte de raça, recorte de gênero, recorte social, porque senão a gente acaba sendo só mais uma teoria violenta e embranquecida e elitizada, né? Perfeito. Então, a educação positiva tem especificamente esses 5 pilares, e sim, ela é diferente da disciplina ou de outros caminhos que vocês encontram por aí, e não necessariamente um invalida o outro, mas há alguns pontos no qual pode haver convergência, divergência, e cada pessoa deve estudar e entender, assim, que o mais importante, no final das contas, é que a gente possa olhar para a infância, e protegê-la e cuidar dela, da adolescência também, e usar as crianças como uma bússola e termômetro para entender o quanto estamos podendo nutri-las emocionalmente, tá? Então, digamos que talvez em outras vertentes o termômetro vai ser o próprio adulto. E aí eu sempre falo assim, eu não confio Em mim. no meu e eu vou te dar um exemplo do porquê que eu não confio. Quando eu comecei a fazer essa transição para educação mais respeitosa, né, a princípio, eu lembro de ouvir, assim, pessoas falarem muito sobre o contato físico, que a criança precisa de muito contato, né, que é muito importante. E eu não era muito natural para mim isso de
ficar dando carinho, passar a mão, assim, eu tinha enfim, uma certa dificuldade para fazer isso. E aí eu falei, não, beleza, então vou me esforçar para fazer isso, aprender essa habilidade, melhorar isso, né, para ficar mais natural conforme eu vou praticando. E eu ficava ali dando carinho, taranã, e os meus filhos continuavam subindo em cima de mim, parecia um macaquinho, assim, sabe? E subindo, e puxando minha roupa e coisa. Eu falava assim, gente, mas tô dando tanto carinho para essas crianças. E eles estão assim, E parece que não é suficiente. Eu lembro de pensar assim, meu Deus, isso parece que tá me sufocando. Eu dou tanto, não é suficiente. Meu Deus, quando é que é suficiente? E aí eu entendi uma coisa, Dani, que é o seguinte: para o meu referencial do que eu havia recebido, o que eu estava dando era bastante. Então vamos supor que eu recebi esse tanto aqui, vou fazer aqui na mesa. Eu recebi esse tanto aqui, que era muito pouco. Uhum. E mais uma vez, é simplesmente a realidade que eu vivi, aqui embaixo. E aí eu estava conseguindo dar para os meus filhos esse tanto aqui. Em comparação, é muito. Uhum. E realmente requeria um esforço. Então eu senti no meu corpo assim, nossa, eu tô fazendo muito esforço aqui. Desgaste mesmo, né? Eu chegava no final do dia cansada, de tanta atenção, de tanto brincar, de tanto dar carinho. E aí, quando você vai estudar sobre teoria do apego seguro, desenho original do ser humano, você percebe que o que eles precisam é isso aqui. E aí, isso é desafiador? Claro, porque daí você pode cair naquele lugar de, mas o que eu dou conta de dar é isso, e pronto, e ninguém que venha falar nada pra mim. E, ok, pode ser o discurso que alguns escolham ter, mas eu entendi que eu não podia usar o meu termômetro de comparar com o que eu recebi, ou o meu termômetro de cansaço para dizer que era o suficiente. O suficiente não é o que eu acho que eu estou dando. O suficiente é quando a criança mostra para mim que ela recebeu o suficiente. E aí, quando eu comecei a pensar, bom, parece que é demais, mas é demais porque eu não recebi nada. Uhum. Então, eu dou conta de dar mais, porque no meu desenho original diz que eu sou amorosa. Aí eu falei assim, ok, vou tomar coragem, porque eu tenho amigas que passaram por esse caminho, porque eu tenho uma ciência que me embasa, ou seja, aquela sensação de tem um chão onde eu posso caminhar, não eu não tô tateando no escuro, existe aqui fundamento para eu tentar fazer isso. Eu falei, tá, eu vou me esforçar para dar mais. E aí, quando eu comecei a fazer isso, o comportamento dos meus filhos começou a se regular, então não era mais aquele quase que desespero de ficar o tempo todo me puxando, eles começaram a estarem mais relaxados. E aí eu vi, realmente não dá para eu me usar como termômetro, não são as minhas sensações que serão a bússola para entender o quanto que eles precisam. E aí essa é uma grande diferença da educação Perfeito. positiva para outros caminhos. A gente usa a criança e os sinais de regulação ou desregulação dela para saber se estamos atendendo. Agora, só mais um adendo aqui. Não estou e não estamos propondo um lugar de perfeição. Uhum. Você tem que dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo, até porque estamos inseridos num contexto que basicamente é feito para nos fazer fracassar, né? Então, o fato de a gente ter que trabalhar o tanto de horas que a gente trabalha, o fato das escolas funcionarem da forma como elas funcionam, tudo isso é como se fosse um sistema para nos fazer fracassar. Sim. Então, só pelo contexto social, a gente já não conseguiria dar tudo que eles precisam, né? A gente precisaria viver em aldeias, em comunidades. Imagina que maravilhoso, várias mães juntas e pais juntos, e as crianças brincando tudo juntos. Esse seria o contexto ideal. Ok, então, só disso não seria possível entregar tudo o que eles precisam. Mas a gente pode entender, assim, que existe o ideal. Não vou alcançar o ideal, mas o que poderia ser uma redução de danos, então? Uhum. Né? O que seria algo que talvez não seja idêntico ao ideal, porque não está disponível, mas o que eu posso fazer que me aproxima, que vai nessa direção, né? Então, para mim, quando as pessoas às vezes falam assim, porque é muito difícil, muito pesado, eu concordo, é super mesmo, é super difícil, ainda mais se a gente comparar com o que a gente recebeu, ainda mais com as referências que nós temos, parece um absurdo de difícil, mas é tão simples quanto a gente ficar discutindo que a gente tem que dar água para as plantas. Uhum. Uhum. Existe o básico que tem que ser feito. E o que a educação positiva está trazendo é o É o básico. básico. Só que a gente fica escandalizado porque estamos tão distantes dessa realidade. O escândalo está nisso, não no básico, não na educação positiva, e sim no quão distantes estamos de conseguir providenciar, seja por sobrecarga, seja por trauma, seja por julgamento, enfim, seja por qual for o motivo. Existe muito que nos impede de chegar lá. E aí a gente pode ou discutir
e apontar o dedo e falar que não é possível, etc, Uhum, etc. Ou uhum. a gente pode pensar, tá, como que eu posso reduzir os danos de todas as dificuldades para promover algo que se aproxima ou que vá naquela direção, pelo menos. Então, é isso que é disponível. Talvez nossos filhos ou os nossos netos terão menos dificuldade do que Uhum, nós. Assim, uhum. a gente espera. Mas, dada a realidade, a gente sim, com certeza está lidando com vários empecilhos. Perfeito. E Maia, como que você enxerga o papel do brincar nessa relação, né? Então a gente tá aqui na Brincaê promovendo, né, esse manifesto a favor das infâncias por meio do brincar. E esse é um assunto recorrente que aparece aqui na pergunta de vários pais, né? Quais são os canais, né, de aproximação, né? Você conta essa experiência do contato físico, né? E quando a gente fala do brincar, tem pais que falam aqui, puxa, não gosto de estar lá brincando com meu filho, né? Uhum, E de que maneira que eu vou me aproximar dele? uhum, Ou como uhum, enxergar, como fazer com que ele seja a bússola, se eu nem tenho esse tempo de estar perto dele, eu vejo ele às 6 até às 7, né? Busco na escola às 6, a gente chega às 7, é um tempo curto. uhum. Então, como que você enxerga o papel do brincar nessa relação mesmo, né? De poder entender, né, como que essa bússola, né, a criança pode ser essa Uhum, bússola para a gente medir a temperatura, né, de como que a gente está conseguindo suprir no, ne- uhum, nessa lógica que você está falando, não a perfeição, né, uhum. mas a redução de danos, né? Isso. Então, voltando para a teoria do apego seguro, o Bowlby, ele traz os 4 P's do apego seguro. Eu nem vou entrar tanto na teoria aqui, mas um deles é o play, que é Uhum, o brincar. Então, é uma forma de eu nutrir emocionalmente a minha criança. E eu sei que para muitos, para mim era uhum. muito desafiador essa questão do brincar, porque eu não tinha o mínimo de paciência para sentar e ficar no ritmo da criança. Eu sou muito acelerada. Então, para mim era uma tortura ficar sentada com os meus filhos e brincar. Sim. Então, tem 2 coisas que eu precisei fazer. A primeira é começar a dizer para o meu corpo, aos poucos, que é seguro estar com ele sim. Que é seguro estar no ritmo dele sim. Que é seguro eu desacelerar. Porque o aceleramento, gente, vem de um lugar de sobrevivência, que você precisa performar, que você tem que dar conta e tem que ser rápido o resultado, porque senão você não tem valor e alguém vai te atropelar, né? Uhum, Então, de eu entender que o ritmo da criança é o ritmo do desenho original do ser humano, uhum. e que eu posso confiar nesse ritmo, que ele é um convite para você entrar no universo deles. E no começo, para mim, era Muito muito difícil. difícil. Dava até, sabe quando falam, tinha formiga na bunda? Na minha tinha. Aham, aham, Eu aham. ficava assim. Ai, meu Deus, será que vai demorar para acabar essa partida? Ai, meu Dava Deus, e esse 5 Lego que não acaba minutos. nunca? Dava 5 minutos, já começava a pensar assim: ai, tem uma poeira aqui. Ah, eu tinha que dobrar uma roupa ali. Então Uhum. era muito difícil no começo. E aí eu fui gradualmente aumentando a minha tolerância por esse momento, entendendo que era minha responsabilidade fazer isso mesmo. Eu vou dizer que até hoje eu não sou aquela pessoa que super adoro brincar com brinquedos. Eu gosto de jogos, eu gosto de jogar jogos de cartas, de xadrez, eu gosto de jogos de tabuleiro, essas coisas assim. Que é com criança pequena é um pouquinho mais difícil, Sim. você tem que colorir, brincar, correr, pular, essas coisas. E o segundo caminho, então, primeiro foi esse de começar a dizer para mim que estou segura ao me entregar ao ritmo deles e fazer isso gradualmente. Às vezes você vai conseguir ficar 5 minutos, às vezes você vai conseguir aumentar para 6, daqui a pouco você fica 7, enfim, Uhum. mas é entender que todo aumento de tolerância é uma redução de danos, é entender isso. E o segundo é de realmente começar a trazer para a criança as formas como você se conecta com a ludicidade, né. Então eu falei agora há pouco que eu gosto de jogos de tabuleiro e tudo mais, então meus filhos com 4 anos sabiam jogar Uno, Uhum. entendeu. Entendo bem. Eu gosto de Lego, por exemplo, eu gosto bastante, só que o jeito que eu monto Lego é muito assim. Eu pego as peças e eu já tenho um plano e eu construo uma casa, geralmente, aí eu faço os cômodos, é muito desse lugar. E os meus filhos são super criativos, eles pegam as peças e eles querem brincar. Hoje um pouco menos, que eles já estão com 10 e 8, mas quando eles eram menores, eles brincavam, faziam os bonecos e brincavam. E essa parte para mim era bem desafiadora. Aí eu falava assim: "Então, vamos fazer assim, eu vou construindo aqui então os cômodos, vocês falam para mim como que vocês querem que eu construa, e Uhum. vocês podem fazer as brincadeiras". E aí a gente ia navegando desse jeito aonde eu conseguia entregar, de mim para eles, não exatamente como eles queriam, mas entendendo que isso também é uma redução de danos. Conseguir brincar de alguma forma também é uma redução de danos, né.
E encontrando, enfim, como é que eu consigo trazer esses 2 universos juntos, entendendo que eu que preciso ir mais na direção deles do que eles na Eles minha não. direção, porque eu que tenho cérebro maduro nessa relação. E aí sempre tentando entrar mais um pouquinho no universo deles, me adaptar mais um pouquinho ao jeitinho deles. E também estar na natureza, brincar na natureza sempre foi um ponto de encontro muito grande com os meus filhos. Então, eh andar de patinete, andar de patins, fazer trilha, que não é necessariamente uma brincadeira, mas quando a gente faz isso no ritmo da criança, também é uma É forma uma de brincadeira. nutrir, é um play Sim. também, é uma forma de existe ludicidade nessa experiência. E aí fica mais uma vez o convite, quando a gente sai para fazer coisa com os nossos filhos, a gente faz no nosso ritmo, na nossa expectativa, ou a gente consegue se entregar para o ritmo Deles. deles e nas expectativas deles, porque às vezes a gente sai com um planejamento na cabeça, ai, porque a gente vai fazer uma trilha desse tamanho, ou porque a gente vai dar de patins e patinete por tanto tempo, e aí você chega lá, deu 5 minutos, a criança, ai, tô com dor nas pernas. Uhum. E E agora? acontece. E agora? Ai, eu vou ficar frustrada, porque não foi do Nossa! meu jeito. E é válido frustrar. Não tô falando que não seja válido, não tô falando que a gente não vai sentir isso, mas de entender que quer queiramos, quer não, nós que temos o cérebro maduro no final das contas, né? Então, ser pai, mãe, educador é conceder constantemente. É uma constante concessão para com os nossos filhos. E Maia, você trouxe uma palavra assim que ficou aqui, ó, ressoando dentro, que é essa oportunidade, a gente enxergar a oportunidade dessa relação com a criança como sendo um convite para a gente entrar nessa natureza humana, né? Porque a gente adulto vai se, sei lá, vai se acortinando de coisas, né? Então, muitos véus no nosso olhar, no nosso ritmo, no nosso tempo, vão fazendo a gente se distanciar dessa essência, dessa natureza humana, né? E a gente tem a tendência de querer estar surfando na onda, né? De viver nesse mundo da performance, de querer fazer várias coisas, né? E, enfim, né? De querer estar pertencendo a essa, né, sociedade do consumo, essa sociedade, né, atual, enfim. E aí, quando a gente consegue deslocar o nosso olhar para entender que a relação com a criança é uma grande oportunidade e um convite para o resgate dessa nossa essência, não no sentido egoísta, né, de que eu, né, nisso, vou, a partir de agora, então, me trabalhar nas minhas questões, né, entendendo que nessa relação com as crianças isso vai ser possível. Não, né? Eu acho que nesse lugar de responsável por um ser com um cérebro menos maduro do que o nosso, né? Mas entendendo, acho que quase como uma via poética, sabe? Me soa isso, assim, essa via poética de um convite para se entregar. A gente não consegue se entregar no É dia a difícil, dia, Maia. A é gente, difícil. sabe, tá sempre querendo manter o controle de tudo, assim, né? E vai gerando essa tensão. A gente vai perdendo essas marcas lá, né, antropológicas, acho que do nosso corpo, essa coisa ancestral, né, de que o ritmo é outro, que a vibe pode ser outra. E aí, se mergulhar nessa natureza que a criança já traz, né? E quanto mais nova, menos oportunidades ela teve de ter isso apagado, né? Então, desde bebê, eu fico pensando lá nos bebês, né? Do quanto a gente consegue aprender com Nossa, eles, entendendo essa demais. natureza dos movimentos que eles fazem, né? Toda essa natureza do ritmo que eles nos provocam a nos modificar naquele início de vida, é de uma poesia gigante, assim, né? A gente pensar isso como um convite para o ser humano, né? Sei lá, promover mudanças e transformações nesse mundo que a gente tá vendo que não deu certo. Não tá dando certo do jeito que tá, A tal da Maia. educação não deu tão certo assim como a gente acha que Não. tá dando, né? Todos os cidadãos do bem estão aí, né? É verdade. Destruindo o planeta Terra, Exato. sendo misóginos, sendo, enfim, Sim. racistas e por aí em diante. Agora eu quero entrar no assunto que até eu nomeei trouxe esse nome, né, para o nosso podcast, né? Mitos e verdades, né? Uma coisa super clichê, assim. Mas é isso, né? Vamos falar sobre os mitos, né? Acho que tem bastante, né? Você Da educação positiva? Da educação positiva. Então, muita gente acha que educação positiva é sinônimo de deixar tudo, Sim. não colocar limites. E nos ajuda a desconstruir esses mitos, Sim. Maia, por favor. Com todo prazer. Voltando um pouquinho para o que a gente conversou antes, não sei se você vai se lembrar, ou os ouvintes também, de quando eu falei da hierarquia, ou a criança manda ou o adulto manda. Então, a ideia de que a educação positiva seja uma permissividade vem dessa dicotomia de um que manda no outro, pelo seguinte motivo. Até então, todo mundo falava
E dizia que o adulto que manda é a criança que obedece. Aí chegamos nós, da educação positiva, e dissemos assim: não é bem assim que funciona, gente. Não é bem assim. Pão, 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 Que o pão. pessoal entendeu? Ah, se não é o adulto que manda na criança e a criança que obedece, então a única outra alternativa é a criança que manda no adulto e o adulto que obedece, que é o sinônimo justamente desse laissez-faire, né? Que Deixa eu ninguém. fazer. Exatamente. E não é isso, a gente nunca disse isso, mas justamente porque todo mundo tem essa mentalidade muito preto no branco 880, se não é um é o outro, as pessoas entraram na suposição que só havia essa outra alternativa. E, na verdade, não é isso. Pelo contrário, eu quero ver quem dá conta de colocar limites com respeito. Porque é muito fácil você dar o grito, dar o berro e achar que está colocando o limite. É muito fácil você educar pela tradicional, gente. É muito suave, é só você gritar. Uhum. A criança paga um preço neurológico? Tudo bem, mas é muito fácil. Agora, colocar limites com respeito, para você saber colocar limites, entendendo que a criança tem direito de se frustrar. E que ainda assim você vai ter que sustentar o limite, ou seja, você vai precisar equilibrar o limite sustentado e acolher a frustração ao mesmo tempo. É pouco adulto que tem essa competência. E aí dizem que não funciona. O que não funciona é o adulto que está sem recursos, né? E quantas vezes eu não consegui colocar limites de forma respeitosa? Quantas vezes eu não gritei para colocar limites? Porque eu não sabia como fazer, Dani. Porque eu não tinha um recurso. Porque eu não sabia me sentir confortável no desconforto da reação dos meus filhos. Porque a gente acha que quando a gente coloca limite, a criança tem que chegar para a gente e falar assim: obrigada, mamãe, por esse limite. Linda você, maravilhosa, não passa frio, que está sempre coberta de razão. Só que não. A criança vai se frustrar. A criança vai ficar chateada com o limite e ela tem direito. Só que o adulto não dá conta de lidar com isso. O adulto fica ofendido. E aí ele vai para o extremismo, que é a violência verbal, de gritar, de coibir, de chantagear, para ter o resultado que ele quer ter rápido. Então, não é que não funciona, é que tem pouco adulto disposto. E é processo, né, Maia? Leva muito tempo. Igual eu falei, são 7 anos que eu estudo isso. Hoje em dia, eu consigo sustentar limites de forma respeitosa. Mas, gente, é suado. Quantas vezes eu não tropecei, quantas vezes eu falei besteira, me arrependi, chorei, pedi desculpas, mesmo com conhecimento, e me cobrava, mas você já estudou, por que você está fazendo isso? Porque é um processo e leva tempo. E essa é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, que nós temos que entender que quem decide educar pela educação positiva, a gente vai começar como se fosse um processo de uma engenharia reversa, que é o quê? Primeiro, você vai ter o conhecimento. Ah, tá, não devo gritar ou coibir a criança quando eu coloco limites. Só que você só vai perceber isso depois que você já gritou. Aí, daqui uns meses, daqui um tempo, você vai começar a perceber que você está sendo grosseiro na hora que você está colocando o limite de forma grosseira. Tipo, ai, droga, agora já foi. Daqui a pouco vai ser no começo da bronca. Daqui a pouco vai ser a hora que você abre a boca e você... Tá, só um minutinho que eu vou me regular. Já volto para falar sobre isso. E daqui a pouco vai ser antes mesmo. Então, veja, é assim, um retrocesso positivo. É uma desconstrução. Sim, é uma desconstrução. Exatamente, porque você vai aos poucos percebendo que você está avançando. E não vai ser da noite para o dia. E não é porque você entendeu... cognitivamente que você já vai conseguir colocar em prática, porque nós não somos um computador no qual você coloca um software, um programa e já vai automaticamente conseguir executar aquilo. Nós somos um sistema nervoso cujo aprendizado leva tempo e a mudança ocorre no tempo que esse corpo precisa de levar para conseguir fazer essa mudança acontecer. Por isso que eu sempre lembro as pessoas de serem compassivas consigo mesmas nesse processo, porque a intenção a gente tem ela, agora precisa ter paciência com a gente mesmo da gente aprender esse processo. Sim, e a gente só aprende na relação, né? Não tem uma formação inicial antes de ser mãe, né? De conhecer a educação positiva, o bebê nascer e as coisas já acontecerem, porque a gente vai se fazendo, né, nessa construção. É cada dia um passinho a mais, né? Então, é uma escolha que nos coloca totalmente nesse lugar de autoeducação, né? Total. Apesar de que eu amo muito essa geração mais jovem que está vindo agora, esses jovens adultos dos 20 e poucos anos. Eu dei ontem uma entrevista para uma estudante, inclusive está acontecendo com muita frequência isso, eu estou achando interessantíssimo, meninas, jovens adultas na faculdade que fazem trabalhos no jornalismo e querem falar sobre educação positiva no jornal da faculdade. Menina, com muita frequência, esse semestre foram 3 já. Eu fico super...
E eu isso é fico um bom sinal. não, e eu fico, assim, admirada com essas jovens mulheres já com esse nível de consciência. Gente, com 20 anos, socorro, Socorro mesmo, socorro. Maia. É. E aí eu fico muito admirada com essa geração que está vindo, que é muito mais questionadora, Uhum. que consegue enxergar a educação positiva de um lugar completamente diferente do que a nossa geração, que muitas vezes tem uma forte resistência, porque acha que a permissividade, essa galera tá vindo forte, Dani. E eu amo ver como já estão estudando sobre, já Uhum. estão se inteirando, já estão mudando perspectivas. E claro que na hora de ter esse bebê no colo, A que história é outra. realmente elas irão vivenciar, mas elas vêm de um ponto de partida completamente É diferente. Eu tô verdade. muito empolgada em ver essa geração se tornando mãe, eu poder acompanhar. Eu tô, assim, de verdade, eu sou muito, Otimista. de verdade, otimista Aham. em ver essas jovens mulheres, esses jovens rapazes também. Muitas mensagens eu recebo de jovens rapazes também que trazem, até com a relação com os irmãos mais novos, enfim. Sim. Ai, Tá. que é uma criança. Eu sei, É muito bom. Que delícia saber disso. Maia, você falou sobre esses danos neurais, assim, né? Do que a gente pode causar, né? Nessa não consciência, não tomada de consciência, né? E deixar reproduzir aí uma educação que não seja respeitosa com as nossas crianças. E de que danos você está falando, né? Que danos neurais são esses? Tá, para quem está acompanhando, eu gostaria de sugerir, assim, que faça uma pequena pesquisa depois a respeito de experiências adversas na infância. Uhum. Pode colocar no Google, experiências adversas na infância, estudo de 1998. Então, não é um estudo de ontem, é um Tá. estudo já antigo, com uma amostra de quase 10 mil participantes. Quem é da área da... Você é mestra, você sabe que uma amostra de 9 mil pessoas... É uma super Uau! amostra. É, assim, é difícil ter tantas pessoas assim. Sim. Então, é uma pesquisa extremamente robusta, na qual os pesquisadores fizeram a correlação entre as experiências adversas da infância e os adoecimentos mentais, psicológicos e fisiológicos na vida adulta, né? Então, existe uma correlação muito expressiva de pessoas que têm 4 ou mais experiências adversas na infância, e aí dá para pesquisar quais são as 10, são 10 Uhum. experiências na pesquisa inicial, depois ampliaram para 20. Então, quem tem 4 ou mais tem já de cara o dobro de chances de ter problemas cardiovasculares, de problemas respiratórios, de um aumento maior de probabilidade de câncer, uma chance maior de suicídio, de dependência química, de relações promíscuas. Então, assim, isso não é tirado do sovaco, isso é literalmente estatística. Então, existe uma maior probabilidade de adoecimentos a partir de experiências adversas na infância, de experiências traumáticas, de experiências, enfim, traumáticas para as crianças. Nós temos hoje uma grande referência nisso, que é a doutora Nadine Burke Harris, uma doutora jamaicana que trabalha nos Estados Unidos, e ela está, inclusive, conseguindo trazer esse conhecimento a nível governamental para que exista subsídio para ajudar a promover infâncias mais seguras, mais protegidas, porque o governo está começando a entender que se a gente cuidar da infância, tem menos gasto no futuro. Sim. Entende? Assim, é maravilhoso o trabalho dela. O livro dela se chama Mal Profundo. Inclusive, as meninas que virão semana que vem no podcast vão falar com certeza sobre isso. Então, assim, não existe como a gente fugir disso, de entender que a infância precisa ser preservada. E nós temos no Brasil hoje uma lei que foi aprovada ano passado, em março de 2024. Ou 2023. Gente, o tempo tá passando muito Foi rápido. 2024, da parentalidade Isso! positiva, né? Inclusive, traz o brincar Traz como o um brincar. direito das Exato, crianças. exato. E não só o brincar, mas também o ser tratado com dignidade, né? De ter uma educação sem violência é um direito da criança mesmo. Não que antes não estivesse já na lei do ECA, por exemplo. Mas agora, com essa lei da parentalidade, está escancarado que as crianças precisam, têm o direito de crescer em ambientes que sejam seguros para elas, seja em casa, seja nas escolas, né?
Então, enfim, nós temos ciência, nós temos lei, agora só falta os adultos decidirem. Vambora, gente! Vamos nessa, gente. Maia, a gente tá chegando ao fim aqui. Eu sei que você tem compromissos aí na sequência, então a gente já vai Compromissos aqui. maternos, né? Compromissos maternos, você, eu e todo mundo que tá essas mães que estão nos assistindo já tem que buscar as crianças na escola, né? Então a gente tá se aproximando aqui do encerramento e eu queria que você contasse, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que quiserem saber mais, te conhecer mais e conhecer as suas produções, suas publicações também, né? Os seus livros, porque eu acho que são modos, né, de entrar no assunto para quem ainda é leigo, para quem ainda não conhece, para quem se sentiu despertado aqui, talvez, né, a conhecer mais disso. Então, conta para as pessoas como elas podem te encontrar, conta da escola também, né, que é um lugar super interessante para que mães e mulheres também se encontrem nesse lugar de poder ensinar aquilo que aprendem, né, depois, né, de viverem isso na prática e, né, dos seus livros, enfim, conta pro pessoal. Obrigada pelo espaço. Então, quem quiser me conhecer, acompanhar meu trabalho, pode entrar no Instagram e escrever Maia, com Y, underline. Já aparece. Não precisa escrever o sobrenome. Eu nem soube dizer qual é o sobrenome, Não, gente. fica tranquilíssima, fica tranquilíssima. Então, lá já tem bastante coisa publicada, tem destaques, eu posto stories. Os stories, gente, assim, é uma coisa divertida e eu sempre vou intercalando com diversão e conteúdo, enfim, assim, eu tento criar um ambiente que seja lúdico, brincante, gostoso, de verdade, não é? de verdade, assim, que não seja só conhecimento, mas também não só eu fazendo besteiras. Enfim, assistam lá os stories, é o lugar legal do meu Instagram. E tem os meus livros, né? A Raiva Não Educa, Calma Educa, que é o meu queridinho, meu best-seller. Para quem não sabe, um adendo aqui rapidinho. Antes de eu publicar o livro, eu lembro de entrar numa livraria, Dani, 1 semana ou 2 semanas antes, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu falei assim, e se todo mundo odiar meu livro? Não quero mais. E aí, o que é o problema? Não tem como você deletar igual um post, né? Não tem como você falar assim, não, tudo bem, eu deleto depois qualquer coisa. Tipo, vai estar na casa das pessoas. Então, enfim, mas felizmente foi uma gratíssima surpresa. Ele se tornou o livro mais vendido do Brasil no mês consecutivo ao seu lançamento. Então, uma experiência maravilhosa até hoje. Ele continua sendo best-seller na Amazon desde que ele foi lançado. Que especial. É muito bom, gente. É muito bom. Não, então, por ser um tema tão, assim, não óbvio na sociedade, eu fico muito orgulhosa por esse motivo especificamente, né? Sim. Então tem esse, aí tem o segundo, que é o Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, que quem me acompanha de perto diz que esse é o preferido, porque ele traz um pouco desse aprofundamento no autoconhecimento. Eu coloco algumas perguntas provocativas para o leitor, para entender as próprias dores, assim, revisitar um pouco a própria história. Aí eu tenho um e-bookzinho sobre birras apenas, né? Como lidar com birras. E aí o meu infantil, que é Por que Não Posso Ser Criança, que, como eu falei para você antes de gravar, ele é para crianças, mas ele tá mirando nos adultos. E eu tô escrevendo agora o meu próximo. Olha, novidade, gente. Sim. Acompanhem. Ano que vem vai sair meu próximo Infantil? livro. Não. Mas eu não posso falar mais nada do que isso, gente. Não aguenta. Então, ano que vem sai a próxima literatura. E aí tem a escola, né, que você estava falando. A Escola de Educação Positiva é uma escola profissionalizante. Então, para quem deseja trabalhar com educação positiva ou para quem já tem um trabalho, já tem uma profissão e quer incluir a abordagem da educação positiva na sua profissão. Né, como pediatras, odontólogas, enfim, psicólogas, professoras e por aí em diante. Eu estou falando no feminino, mas nós temos alunos também na nossa formação, tá? Então, para quem deseja trabalhar com isso, com toda a sustentação científica, com todo o conhecimento e embasamento, para se sentir muito seguro em ocupar esses espaços nas escolas, enfim, para promover essa educação, eu convido, obviamente, a fazer parte da nossa formação. Nós temos a certificação de duração de 8 meses, nós temos a pós-graduação que dura 1 ano e meio, ambos certificados pelo MEC, ambos com diploma, obviamente. E é isso, nós temos alunas no mundo inteiro, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, felizmente. E é uma delícia. Hoje em dia, assim, é o meu tesouro, é a Escola de Educação Positiva e ver essas incríveis profissionais que saem dessa formação conquistando espaços mesmo, assim, de uma forma muito corajosa.
Eu babo mesmo das minhas alunas. Ah, De que verdade, é bom. muito gratificante. É um lugar de muito pertencimento. É muito gostoso estar com elas toda vez que eu posso encontrar também. É muito bom. Então, obrigada por você abrir esse espaço para eu poder contar um pouquinho do meu trabalho. Foi tão bom falar com Imagina! Foi você. uma delícia, Fluiu né? muito. Ai, a gente sai desse episódio, gente, com a sensação, assim, de que vale a pena educar, né? É. Assim, né? Nessa vertente, nessas escolhas conscientes que a gente pode fazer e que isso que tá reverberando em mim aqui, nesse clima gostoso da conversa, pode ter chegado aí até vocês também, É, talvez eu tenha né? que voltar, né, Dani? Quem Então, sabe, né, gente? Ó, pede para ela ó, me chamar de novo. chamem a gente lá no Instagram, @somosbrincaê, pede pela Maia, pelo amor de Deus, né? Que quem sabe eu resolva trazer ela de Quem volta sabe a aqui. Dani pode ter espaço na agenda. Ai, gente, Maia, que delícia. Muito obrigada. Obrigada a Muito, você. muito, muito obrigada pela generosidade, né? Por toda essa descontração, por esse jeito brincante e divertido também, né? De poder fazer esse conteúdo, essa ciência, né? Que você estuda com tanta profundidade e aplica nos seus dias, ganhem o mundo, né? Então, eu sou aqui Sim, uma assim seja. torcedora de que, né, a escola ganhe cada vez mais espaço, que os seus textos, suas publicações também cheguem a mais casas, porque a gente, né, precisa entrar nessa rede de que Uhum. quanto mais adultos, né, possam ter acesso a isso, possam ter a oportunidade de pensar sobre isso, ganham as crianças, ganham as nossas infâncias e os nossos adolescentes também, Assim né? E a gente seja. assume essa responsabilidade de guardiões dessas crianças. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada de coração. Gente, então a gente encerra por aqui mais um episódio do Repensar as Infâncias. Foi um prazer estar aqui perto de vocês. Comentem, compartilhem, né, esse episódio que tá uma delícia. Ele fica disponível no YouTube do Habla FM. A gente também quer conversar com vocês no nosso Instagram, @somosbrincaê. Então, nos deem o feedback, participem. Também conversem, tragam mais dúvidas. Quem sabe já motivam aí para o nosso próximo podcast com a Maia. E acompanhem também lá nas redes sociais todas as novidades que estão acontecendo agora no mês de outubro da Brincaê. É o mês de aniversário, 2 anos de Brincaê, a gente faz dia 12 de outubro. Então tem muita coisa boa acontecendo, novidades, parcerias novas. Então entrem nessa rede desse movimento pelo brincar, desse movimento pelas infâncias. E a gente se encontra daqui 15 dias aqui no Repensar as Infâncias. Até a próxima!